Olá! Estamos aqui no Entre Nós. Um prazer estar aqui de volta e trazendo hoje um grande convidado. É um prazer estar aqui hoje recebendo junto com vocês uma pessoa especialíssima. Aqui na nossa cidade, ele é muito conhecido, muito, extremamente conhecido. Todo mundo conhece ele. Ele quem? João Lozano. João Lozano, todo mundo conhece. Para quem não conhece, vai conhecer. Senta e assiste. Você vai gostar muito de conhecer a história dele. Se bem que eu vou contar uma coisa aqui agora rapidinho, porque ele disse que eu falo muito. Mentira, né? Não, porque ele diz assim que eu não tenho história para falar, eu não tenho nada para contar. Senta e que vocês vão dar razão para mim. Eu não vou falar muito, não. É João Lozano. Mais conhecido como Joãozinho. Joãozinho. Certo? Vamos saber por que é mais conhecido por Joãozinho? Mas primeiro nós vamos perguntar. Ele tem uma família linda, hoje, Realmente. maravilhosa. Mas depois aí eu vou voltar e aí eu vou perguntar aquela tradicional pergunta. Você tem história para contar? Muita. Muita, né, João? Muita. Nós estávamos aqui agora no bastidor, nossa, contando muita coisa, muita história muito boa. E todas essas nós vamos contar aqui para vocês. Certo? Combinado. Mas primeiro nós vamos começar a perguntar sobre os filhos que hoje ele tem. Ele foi casado com Eliana, né, minha grande companheira, durante 56 anos. Meu Deus, Mais 7 de namoro. não é? Aí já viu, né? Não tinha mais jeito de enganar, então tive que casar. Mas a Eliana, entendeu? Minha companheira, formidável. Se tudo o que eu consegui hoje, eu devo a ela. Uma mulher, entendeu? Espetacular. Grande mulher, grande amiga. Muito. A mãe maravilhosa, não é? Demais, demais. E mãe, falar nisso, mãe dos 3, que são lindos, maravilhosos filhos. Nós temos prazer, entendeu? A felicidade de já ter combinado que queríamos 3 filhos. Aí tivemos o João Lozano Neto, né? Que nós o chamamos de Neto. O Pablo Tadeu, entendeu? Que esse, entendeu? Nós costumamos dizer, entendeu? Desgarrou e foi embora para São Paulo com 17 anos. Um grande artista. E a Ana Flávia, a minha rapa do tacho, né, que eu amo muito, a minha filha. Eu também. É lógico que o pai gosta de todos iguais, mas mulher é mulher, filha é filha. Filha. E ela é um encanto. Ela sabe disso, Ana Flávia. Agora vamos passar para os netos. Essas são as minhas riquezas. Falando dos netos. A minha maior felicidade e alegria hoje da minha vida são eles. Certo? Fato. O mais velho, que está com 16 anos, o João Pedro, hoje ele está na Austrália fazendo um intercâmbio do Rotary, retorna agora em junho. O nosso querido e amoroso José Lucas, esse é o beijoqueiro, que a gente chega, abraça todo mundo, beija todo mundo. O arteiro número 1, que a gente chama ele de Japinha, né? O Lorenzo, esse é fora de série. Esse é fora de série. Entendeu? Onde há perigo está ele. E as minhas duas maravilhas, Anitta e Rafaela, que já são artistas, né? Porque o que elas fazem são verdadeiramente artistas. Princesa. São maravilhosas, são umas princesas. São, de fato são mesmo. E tenho também, entendeu? Que eu digo vô do coração, que é a Bia e o Arthur. São filhos da Tami
e da Aline. E eu os tenho também como neto. São meus netos do coração. Não tem, leva pra vida, né? É isso aí. Isso são para mim, entendeu? A melhor coisa da minha vida hoje. Sem dúvida, certo? a família. Deus me reservou, entendeu? Alguma coisa especial e me deu, entendeu? Posso dizer 7 netos. Ai, que coisa boa, né? Não tem coisa melhor. A melhor coisa. Eu vivo por eles, amo eles, entendeu? É o Rubabão. Não tem coisa melhor, não é? E a família, por falar em família, eu estava aqui conversando com ele e ele me informando de que Lozano, família Lozano, veio da Espanha. Da Espanha. O avô veio da Espanha. E agora chegou a hora de eu então perguntar: você tem história para contar? Tenho. Então bora lá, porque agora ele vai começar a contar a história e ele vai lá atrás até chegar hoje, aqui no nosso Entre Nós. Bora lá contar. E, nossa, eu tava dando bronca nele, eu vou dar uma bronca agora também de novo. Tudo bom. Vou falar mesmo, porque ele não trouxe o trombone do pai dele. Nós vamos chegar no pai dele. Ele vai, vocês vão entender por que eu queria o trombone do pai dele. Vocês vão entender por quê. Ai, que tempo bom, meu Deus. Quanto. Realmente. Ai, não era? Realmente. Não era? Não, mas primeiro vamos falar do pai. Não, do avô dele que veio lá da Espanha, que tem uma história linda aí. Bora lá. Meu avô veio da Espanha, ainda jovem, né? Como todo mundo na época, praticamente fugindo da guerra, e parou em Piratininga. A colônia, normalmente espanhola, parava em Piratininga. E eles vieram plantando grama no aterro da ferrovia, e meu avô, na Espanha, a família trabalhava com parte de arreamento de animais, na parte de selaria. E chegando aqui em Duartina, ele foi refazer o arreamento dele, as coisas dele, né? Aí o pessoal, entendeu, viu que ele fazia isso, acabou pedindo que fizesse para a tropa, para todo mundo, e ele acabou ficando aqui em Duartina. Ficou aqui, e praticamente é um dos fundadores também da cidade, e colocaram em homenagem a ele o nome da rodovia aqui, Lourenço Lozano. Que nós tanto usamos, não é? E aí vieram os filhos, né? Foram 6. E meu pai, entendeu? Sempre procurando trabalho, na época era muito difícil. Ele era barbeiro e tinha música também para ganhar dinheiro. Ele tocava trombone, essa é a história do trombone que a Fatinha pede e fala. Ele fazia carnavais, né? Ele arrumava os músicos, tudo, fazia carnavais da nossa época que a gente... Maravilhoso! Eram os carnavais de marchinha. Nossa, né? nem fala! E a história que meu pai me contava é que o trombone dele, entendeu? Só tinha 2 aqui no Brasil. E a gente até falava, pai, né? Eu deixava meu pai contar essa história e a gente, entendeu? Falava, só vai existir 2 trombones aqui e tal. E aí, depois que ele faleceu, eu liguei para a fábrica, porque o trombone italiano veio da Itália e tem a Vigril, que ficou aqui e hoje está em Campinas. Eu consegui o telefone e mantive um contato via e-mail com a fábrica para mim comprar um estojo novo para esse trombone. Aí a fábrica quis detalhes sobre esse trombone e tudo. E realmente me confirmou que só existe 2 no Brasil. Um está no Museu da Marinha e o outro está com meu pai, que a Vigril está solicitando se a gente possa fazer a doação para o Museu da Vigril. Uma relíquia. Esse instrumento ele é diferenciado porque todo trombone tem 3 pistos. O trombone é de pisto ou de vara, certo? E o trombone do meu pai é de 4 pistos, que ele dá uma afinação maior, certo? E é vara, tudo no mesmo instrumento. Então se tornou famoso, tal, por isso, da família. E ele tocava.
E meu pai tocava realmente, entendeu? Tocava. E ele mandava. Carnaval ali, não é? Realmente. Por isso Muito... que eu estava dando uma bronca nele, porque ele posso falar? Pode. Está esse trombone, esta relíquia está no escritório dele, lá na uma parede. lembrança. Lindo, ele é lindo. Quem sabe pelo menos ele me dá uma foto para eu estar aqui ilustrando e mostrando para vocês também essa foto, tanto do pai dele quanto do trombone. Fatinha, como para mim, entendeu? Tem muita representatividade nesse instrumento, porque na real a gente não era, nunca foi, entendeu? Família de bem. Nós, entendeu? Passamos muita dificuldade e o meu pai usava esse trombone para criar a família. Sim. Então, realmente, todo o esforço que meu pai fazia também tinha significado para o sustento da família. Então eu tenho como uma relíquia para mim, mas assumi o compromisso, entendeu? Que assim que eu for pro lado de lá, né? Esse instrumento seja doado para o Museu de Duartina, entendeu? Os meus filhos então viram que é para doar, para que fique perpetuado, entendeu? Isso como história para a cidade. Puxa vida, hein? Olha, é realmente história aí marcante e emocionante, realmente. E o que mais que o seu pai, era o seu pai que tinha loja? Sim. Com o passar do tempo, a minha mãe costurava, era costureira. Rosinha. Quem ouviu falar na Dona Rosinha, levanta a mão! Dona Rosinha. A minha mãe era costureira e meu pai, na época, tinha um caminhão de transporte e nos carnavais, entendeu? Tocava. Mas fora do carnaval, ele transportava mercadoria daqui para São Paulo e retornava de São Paulo para cá. E minha mãe costurava. Na época, o depósito onde ele descarregava em São Paulo era na Barão de Dupá. Barão de Duprá. E ali tinha muito comércio. Surgiu, entendeu? Hoje se chama de Havaiana, mas não era Havaiana na época. Era aquela borracha, entendeu? E meu pai, o pessoal vendia, isso era demais. Aí meu pai trazia, entendeu? E deixava com a minha mãe. Aí minha mãe vendia para as clientes dela de costureira. Olha que lindas, maravilhosas. Então eu vendia os chinelos, entendeu? Eu quero chegar no abacaxi. Chinelos. E aí começou, certo? Ele trazer mais coisas, entendeu? E minha mãe vender. E aí meu pai falava, vamos botar uma loja, certo? E aí resolveram colocar uma loja. Conseguiu muito esforço, foi uma loja pioneira em Duartina, muito bonita. A primeira loja em que você tinha vitrine, você entrava dentro da loja, era todas as laterais de vitrine, e lá na frente que era fechado. Então, dia, finais de semana ficava inteirinha aberta. Uma loja aberta, não. Você entrava dentro da loja, via toda a loja, entendeu? Era onde vitrine. era? Onde hoje eu tenho loja. Eu ia chegar, eu queria deixar a cereja no bolo, mas ele tem. Teve próximo que falar, ali. mas a gente chega lá. Pera, vai. Aí, entendeu? Graças a Deus, entendeu? Essa loja foi muito bem aceita. A minha mãe, entendeu? Dispunha de uma amizade muito grande com as pessoas. E começamos, entendeu? A caminhar. Foi uma época até muito boa para mim, porque aí eu pude desfrutar um pouquinho, né? Quando tinha aquelas camisas Banlon. Toda furadinha. Eu não vou falar nada sobre. Eu não vou. Eu não. Ele é do tempo dele. Banlon é do tempo dele. Você Banlon. usava a saia plissé, né? João, vai. Você tá bom beber água, porque é o seguinte, Banlon e saia plissada. Mas, e aí, graças a Deus, começou a melhorar. O meu pai foi muito atirado e fez uma amizade
com um japonês que era gerente da Atma Troll Evia, Tá chegando lá. certo? E é a época do tava surgindo o plástico, as coisas plásticas, né? Nossa, grande novidade. Né? É. E a novidade da época... Que ano é isso? Ai, Fatinha, deve Vai, ser vai. 60 e... Nossa, realmente é tempo do Banlon. 65, 66. Não ri, não. Não ri, não, porque você também usou muito Banlon também. E se não sabe o que é, dá um Google, né? Que vai saber o que é. Entra no Google. Dá um lá. Google, você vai saber o que é um Banlon. Tinha uma camisa chamada Volta ao Mundo. Era, nossa. Quem tinha uma Volta ao Mundo? Nossa! Era o que ia. Uma calça de tergal? Não é? Ah, mas depois já veio, entendeu? Já um mais sofisticado, né? Já Calça de veludo, né? Salto carrapeta. Carrapeta, cabelos longos. Aí foi a época boa minha, né? Né? É. Então, Mas vai. o meu pai, nessa época, entendeu? Colocou um atacado para distribuir esses plásticos. Aqui em Guartina. Aqui em Duartina. Olha. E aí começou a vender até o norte do Paraná e aqui no estado de São Paulo, Panorama e para cima. Ai, que bom. Mas ficou muito marcado isso na nossa época, que foi quando, entendeu? Surgiu aquela jarra de abacaxi plástica que toda mesa tinha. O pinguim e a jarra de abacaxi. Olha, eu devo confessar que há bem pouco tempo eu tinha jarra de abacaxi. Fatia, Quero saber quem que não teve uma jarra de abacaxi. Fala pra mim. o que vendia demais, entendeu? Era jarra de abacaxi, E o... banheiras para criança tomar banho, certo? Sim. E por incrível que pareça, o que nós vendíamos de monte no Paraná, certo? Era o pinico. O Paraná ia de caminhão. Caminhão Foi a de pinico. Foi a época formidável, Fatinha, essa aí. Olha aqui para vender um caminhão de pinico. Tem, mas hoje, né? Nossa, E era cor-de-rosa, azul, todas essas cores. Ai, seu bandido. E ele falando, desculpa. E ele ainda falando, eu não tenho história para contar. Mas aí, entendeu? A gente já dispunha de uma condição um pouco melhor. Ai, que bom. E foi a parte de juventude minha, entendeu? Fabulosa aqui em Duartina. Né? Tá. Tempo que a gente... hoje costuma, né? O pessoal vai fazer caminhada, andar, né? Certo? Anda aí 5, 6, 8 quilômetros. A gente andava 6, 7, 8 quilômetros no jardim, andando em volta assim. Eu sabia que ele vinha com graça. Andava em volta do jardim. Aí você via a menina, tava mais ou menos na direção da igreja. Você via a menina aqui, você piscava para ela, aí você já ia programando. Os amigos já te colocavam, depois quando andava próximo do lado, entendeu? De fora, para você ver a menina. Aí quando chegava lá embaixo, você via ela através, dando piscadinha. Voltava outra vez. Andava 8, 10 quilômetros. Meu Deus do céu. Para conquistar. Ufa. Aí Coisa boa. já era a fase de brincadeiras dançantes, né? Certo. Muita brincadeira dançante no clube e tal. Aí comecei nessa época, entendeu? Já paquerar a Eliana. Aí entrou a... Já paquerar a Eliana. Né? Grande Eliana. Eu lembro, deixa eu falar que nós íamos, eu e a Eliana, no Vigilantes do Peso. Ai, meu Deus do céu, nós perderam algumas gramas. Nós íamos daqui para Bauru, lá passava, me pegava, íamos as duas para Bauru, para o Vigilantes do Peso. Olha isso, há quantos anos atrás nós íamos, crente que íamos, atingir a meta. Ufa, que dava uma mão de obra grande, Eliana. Enfim, mas bora lá. Sigamos. Você estava na sua adolescência. Foi, entendeu? Acabei me formando, né, em Bauru. Engenharia. Fui para Ilha Solteira. Na época, faltava muito o técnico de construção civil.
na parte de topografia. Então, a gente saía aqui já empregado praticamente, porque estava a fase das barragens de Ilha Solteira. Saía da onde? Urupucá. De Duartina? Saía da faculdade, já saía na porta, já tinha emprego. Já tinha. Diferente de hoje, né? Nossa, que loucura. Foi a fase de desenvolvimento lá de Urupucá. E eu fiquei lá 1 ano, e aí depois fui para São Paulo. Aí fiquei 10 anos em São Paulo, né? Foi quando eu casei com a Eliana. A Eliana também tinha se formado e ido para São Paulo. Aí nasceu o neto. E aí eu falei, não, chega de São Paulo, eu sou duartinense, eu amo Duartino, eu quero ir embora para Duartino. Eu também amo Duartino, não é? Vim para cá, e a Eliana falou assim, mas, pelo amor de Deus, graças a Deus a gente dispõe uma condição de vida muito boa em São Paulo. O que você vai fazer em Duartina? Eu falei, vou vender tomate na esquina, mas aqui não fico mais. Não é? Aí eu vim para Duartina, mentalidade, óbvio, de São Paulo. Eu conheci o ramo de construção, né? Eu vivia no meio de construção. Estamos chegando lá. Aí eu comecei, entendeu? Construir e vender. E eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu tinha pego 2 obras, uma em Havaí, uma numa fazenda, e estava fazendo uma casa para o Bortolo aqui em Lucianópolis. E eu corri atrás das obras e o meu pai, entendeu? Eu falava, pai, me ajuda. Meu pai sempre foi um cara formidável, meu melhor amigo. Filho, eu te ajudo. Fala, faz um favor para mim. Vai em Bauru, entendeu? E me compra. Eu vou terminar uma casa, preciso de 5 portas. Nós tínhamos um caminhãozinho, ele pegava o caminhãozinho, ia lá em Bauru, entendeu? Parecia aqui com 10 portas. Pai, mas era 5 portas, eu não recebi ainda. Como é que eu... Deixa essas 5 portas aí. E aí, Fatinha, eu tinha um escritório ali, onde nós temos loja hoje. E aí começavam a aparecer as pessoas lá, não sei o que, mas você tem porta aqui, né? E aí nós transformamos, entendeu, em comércio. Isso em 77. 77 estamos. 77. E aí nasceu a JLF. Então agora nós vamos dar uma paradinha, porque é aí que eu quero estar entrando, onde está nascendo a JLF. João dos Anjos. JLF. Da construção. JLF. Calma. Sabe por quê? Nós vamos dar uma paradinha para tomar um café. A gente vai lá e volta já. Você espera a gente? Eu tenho certeza. Não tá bom? Tá ótimo. Tá muito bom. Mas tem mais história para contar. Peraí, vamos tomar café. Nós estamos voltando já, certo? Combinado. E nós voltamos com café. Tchim-tchim. Aqui, ó. Delicioso. Ainda bem. E aí o que? Nós estávamos tomando café, nós vamos voltar na JLF, nós vamos voltar na material de construção, que é onde eu quero chegar, numa loja linda. Você sabe o que é, o pessoal daqui de Duartina sabe. Então, mas é que nós estávamos falando sobre um pessoal que ele jogava, falou em nomes. Como é, João? Na época de juventude, né? Aqui em Duartina, uma das partes que a gente se divertia era cinema, né? E na parte de esportes, futebol. Ou era futebol de campo, ou na época nossa era futebol de salão. E futebol de salão era muito difundido aqui. Existia um time aqui famoso que todo mundo se lembra, que era o Xaxixa. E aí, entendeu? Eu tinha um time que chamava-se Morcego. Meu Deus. E tinha o nosso adversário, que era eterno, chamava Monguaba. Monguaba. Faço ideia, o Monguaba. E era a época do Gerson Blagites, o Sussuca, o Jesus Carlos, Edson Joanete, entendeu? Nossa, Toshio, Teruon, os japoneses, a gente convivia muito com os japoneses aqui, né?
Massarreiro, Hamilton, Milinho, um Oh, pessoal que turma muito boa. boa, certo? E era os finais de semana, entendeu? Era brincadeira dançante no sábado, certo? Ou então baile. Vai. Os bailes daqui eram famosos, Ai, incríveis. gente. Renato e seus Blue Renato, Caps, seus né? Caps, é. Golden Boys. Golden Boys, e vinham. Vinho, certo? Eu tive uma lembrança do Calbi Peixoto Calbi Peixoto aí. Ele... fazendo show na congregação mariana, porque antes do baile tinha um show. Os artistas vinham e faziam um show para quem não ia no baile. E depois, à noite, ia baile. Então foi a época formidável, certo? Que bárbaro. Então era, entendeu? Maravilhoso essa época, entendeu? A época que realmente a gente se divertia, tinha amigos, porque era uma amizade sincera, gostosa, de jovens, entendeu? Muita pouca malícia, muita pouca droga, pouco, entendeu? Não tinha. Era uma coisa pura mesmo. Era uma facilidade tão grande de se encontrar e de prontamente vamos fazer isso, vamos ali, vamos aqui, uma união muito grande. Era muito bom e se divertia por demais. Tem um amigo, entendeu, que também era de segunda a sexta, a gente não se largava. Toda noite tinha que estar, entendeu, conversando, que era o Vartão. Vartão, entendeu? O Vartão quase não gostava de conversar. Então ele esperava, entendeu? Ele esperava eu ficar namorando a Eliana, depois que eu namorava a Eliana, eu voltava, a gente ia, sentava ali num banco do jardim, eu colocava e ficava batendo papo até tarde, horas da noite. E foi uma época gostosa. Teve um bar aqui em Dortina, entendeu? Que tinha Snook, bar do André. Também era um ponto de encontro nosso, todo mundo ia lá brincar, jogar Snook e tal, entendeu? Que bárbaro, não? Então foi uma época maravilhosa minha aqui em Dortina, e por isso que eu retornei, porque, puxa vida, eu lembrava disso da minha juventude, ficava em São Paulo, saía de manhã e voltava à noite. Domingo, Silvio Santos, não aguentava aquilo, pelo amor de Deus. Então eu falei, não, eu vou para Duartina. Sabendo que seria diferente, entendeu? Mas a vida estava aqui, né? Os amigos estavam aqui ainda, muitos deles estavam aqui. Então foi uma maravilha, entendeu? Essa minha juventude aqui, que eu não posso me queixar nada. Você foi feliz e muito sabia feliz. Disso aí. Fui muito feliz aqui, entendeu? É verdade. Tempo da quermesse, a quermesse que era em frente... Cada coisa que você puxa, meu Deus do céu. A quermesse era na rua, certo? Ali depois veio para a igreja, na rua da igreja, mas era na rua de baixo, entendeu? O jardim ali, ali tinha quermesse, certo? Sim. Tempo do correio elegante, entendeu? Meu Deus. Para andar não tinha jeito de andar, porque era paralelepípedo, né? Certo? Não era asfalto, era paralelepípedo. Então, eles pegavam palha de arroz e forrava tudo palha de arroz. Aí você andava lá e levantava aquele poeirão. O que era melhor, o que era pior, né? Mas era uma coisa tão legal que era a melhor roupa que a gente tinha, a gente ia. E quantas vezes a gente não combinava? Hoje vamos sair de terno? A gente saía de terno, Fatinha. Duartina de terno à noite, na quermesse. Que lindo, maravilhoso, arrumado. Você tem noção disso? Esse tempo... Meu, a gente não tem noção da coisa, muito bom mesmo. Foi marcante e é até hoje lembrado. E quando a gente diz assim, você tem história para contar? A pessoa muitas vezes assim, para. Eu tenho uma também que os amigos vão lembrar. Nós fomos, entendeu? No carnaval em Bauru com o Gilberto Alonso desfilar, entendeu? Como assim? Gilberto Alonso? Era prefeito e arrumou para nós. Não era prefeito, sei lá o que ele era. E nós fomos desfilar, entendeu? Em Bauru, entendeu? No carnaval, nós desfilando. Desfilando aonde? Era na Rodrigues Alves. Na rua? Vocês? Na rua.
Todos nós. Então foi uma fase muito gostosa. Que bom, meu Deus. Muito Aí gostosa. tinha história para contar, tinha coisa para lembrar. A paixão nossa era fazer serenata, certo? Então, a serenata. Então, combinava com a menina, vamos fazer serenata lá. Então, você deixa lá 1 litro lá de... Na época era martini, essas bebidas. E a gente ia lá cantar. Bom. Depois que terminava, ia na casa de todas, entendeu? Eu tinha uma perua na época, e a gente parava a perua, pegava móveis de área de uma casa e levava para outra. Tirava da outra e levava para outra. Meu Nós Deus. trocávamos Meu Deus. os móveis Não, de área, entendeu? Não. Vai vendo a turma, né? Como é que era o processo Mas da era uma brincadeira, entendeu? brincadeira. Nós pegamos sadia. os móveis de área do Ranzani, que morava na esquina, Ranzani, grande e Ranzani. colocamos no coreto, com vaso de flor. De manhã o pessoal ia na missa. O que é que vai acontecer aqui hoje no coreto? Se não, peraí, isso aí é do Ranzani. Olha que o Ranzani, para fazer isso com o Ranzani, Entendeu? Era uma brincadeira. Na época, isso aí, pelo amor. Deu Uma brincadeira ruim. sadia. Ninguém... Não Ai, era muito coisa sadia, porque boa. eles tinham que pegar os móveis. Devolver, por trazer favor, de leva volta. lá, de volta. Mas muito bom. Mas bora voltar no JLS. Aí acabou essa fase, né? Por favor, né? Já não Não deu é mais, assim. né? Quando foi, então, Em 77, então eu vim para cá e comecei, entendeu? Desenvolver esse trabalho. Foi muito árduo. E o pai Muito junto, trabalho. fazendo, O meu pai, entendeu? dando um apoio. Ficou hein? todo o Essa tempo das da sua portas, vida. porque Todo o parou tempo da sua vida. nas portas, né? Então, mas todo o tempo da A minha vida visão ele estava ali, dele. a visão, ele tinha a visão, né? Aham. Ele falava assim para mim, filho, vai pro comércio. Vai pro comércio, vai pro comércio. Porque ele já tinha esse feeling do comércio, né? Sim, sim. Então, ele que me deu muita direção Uhum. para ir para material de construção. Ainda, Duartina tinha dificuldade, entendeu? Era uma cidade muito... não tinha a visão de que tinha as pessoas que moraram em São Paulo. Sim, E eu vim, entendeu? Com uma mentalidade de São Paulo. sim. E muito daquilo eu implantei aqui. E o que precisasse tinha que ir para Bauru, para tipo Isso. portas e tal. Isso, tinha que ir. buscar em Bauru. Sim. Então, foi muito assim, eu botei uma loja para o pessoal se servir. Não tinha que ele ficar atrás do balcão. O pessoal entrava e andava na loja, ia vendo o que ele Que precisava. é uma torneira, que é um... E isso já foi uma certa novidade. Nossa. O famoso caderno, né? De marcar. Aí eu criei um sistema que no começo foi muito assim, entendeu? Mas depois eu tinha o preço à vista e o preço faturado. Duartina não conhecia esses dois preços. Não, não. Eu trouxe essa mentalidade para cá. E aí a Fatinha foi se desenvolvendo, os filhos foram crescendo. Legal. Em 82, não, minto, por volta de 82, eu já estava com a loja, já uma loja de material de construção mesmo. Então, assim, Pablo e a Aninha são duartinenses. São duartinenses. Tá, O neto já veio com 1 aninho de idade. tá. E aí eu já estava com a loja. Se não me falha a memória, em 86, 87, aonde a minha mãe tinha a loja, Uhum. ela já estava com uma certa idade, eu pedi para ela o prédio, certo? Uhum. E coloquei o primeiro showroom de material de construção. Foi uma novidade imensa. Nossa, Novidade realmente foi. Novidade imensa. A pessoa ia lá e via o material exposto, as coisas expostas, tudo. Então aquilo... Um diferencial, assim, bárbaro. Aí, passar do tempo, o neto foi fazer engenharia civil, se formou, aí eu
colocamos uma construtora para ele tocar junto com uma indústria de pré-moldado. Então ele ficou tocando a construtora e pré-moldado. E eu fiquei na loja. Que é uma outra parte também muito... Sim. Aí passou um período, o neto se desenvolveu, começou a estudar, achou que era época de colocar uma concreteira. Aí nós colocamos a concreteira. Aí, com o falecimento da Eliana, eu fiquei muito triste, não quis mais, entendeu, assumir nada. E eles me falaram, não, fica aqui, fica. Eu ainda fiquei um ano e meio, 2, mas aí eu chamei o neto e falei, tá na hora da sucessão. Aí passei para o neto, porque o Pablo é em São Paulo, entendeu? E a Ana Flávia tem a loja dela e tal. Sim. Então, passei a sucessão para o neto tocar. Uhum. E aí surgiu já a loja nova aqui na Avenida São Paulo, né? É uma loja inteiramente voltada para acabamento. Uhum. E a loja da 9 de julho ficou para material básico. Uhum. E agora, no final de 2025, nós partimos também para Garça. Estamos com uma loja em Garça de acabamento. Que bárbaro. Essa é a história, entendeu, da JLF. Durante esse período, eu tive o grande privilégio e grande satisfação de ser presidente do Rotary Club 2 vezes aqui no Hortina. Que lindo. Na primeira gestão, eu fiz uma gincana aqui em Duartina, muito famosa, que foi sensacional. Tudo que a gente idealizou dessa gincana, a gente já tinha previsto. Então nós chegamos para as escolas e oferecemos às escolas participar de uma gincana 7 de setembro, onde nós iríamos solicitar algumas tarefas que elas tinham que cumprir. Sim. Só que nós já tínhamos essas tarefas já acertadas. Sim. E a gente dava uma dica, procura fulano que acho que você consegue. Sim. E a gente já tinha falado. Sim. Então nós conseguimos trazer a Thor, que estava primeiro ano da Thor em São Paulo, nós conseguimos trazer a Thor aqui em Duartina. Conseguimos trazer um planador que desfilou na rua. Olha. Foram 5 bandas marciais, cada uma com um trajeto. Nós arrecadamos, na época, entendeu? 15 ou 16 toneladas de alimento que foram distribuídos para as escolas. A Coca-Cola nos doou um freezer, que nós também demos para a escola vencedora, e foi aonde a Coca-Cola trouxe em Duartina um caminhão, certo? Onde você chegava, entendeu? E recebia a Coca-Cola no copo. Era um caminhão produzindo Coca-Cola ali, certo? Que bárbaro. Isso aí, entendeu? Você imagina, estamos falando, entendeu, em 86, 87. Maravilha. Como é que foi fabuloso. Maravilha, 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 maravilha. Então, isso foi minha vida, entendeu? Pelo amor que eu tenho a Duartina. A gente reluta muito, entendeu? Em parar, porque a gente já está cansado, são 49 anos, né? Mas acaba sendo a cachaça. Então, eu mesmo, entendeu? Não mandando mais nada na firma, não saio de lá, você sabe disso. Ele tem um escritório que eu vou dizer especialíssimo, um cantinho muito bom. E ele diz que não manda nada. Mentira. Mentira. Tá cansado? Mentira. Mas essa é minha vida, Fatinha, certo? Agora, já vou para 77 anos, já, entendeu? Já mudou muita coisa na vida, né? A gente não precisa de muito para viver. Não. Certo? Não. A gente precisa muito mais de amor, de carinho, de compreensão. O ano passado, eu fui fazer o caminho da fé. Aprendi muito, muito, muito. Foram 12 dias caminhando. Bárbaro. Lindo, lindo, lindo.
Fatinha, é um momento que fica você e Deus. É um momento só. São todo dia andando. O que você levou na sua mochila? Você tem que levar uma muda de roupa só, certo? Agulha, linha. Sabe pra quê? Pra furar a bolha do pé. Aí você passa a agulha e deixa a linha ali pra vazar água. Olha o que eu fui aprender. Eu sabia que eu tava perguntando. Muito hipoglós no pé. Mas foram 130 e poucos quilômetros. Faria de novo? Eu vou fazer. Vai? Vou. Olha que legal. Vou, Fatinha, porque ali eu aprendi muito da minha vida. O que é você ficar sozinho com Deus e ter a oportunidade de conversar com Ele toda hora. A reflexão. O que, entendeu? As pessoas demonstram e mostram para você lá. Isso é formidável. Ninguém sabe quem é quem, o que, quando. Né? Você tá andando na estrada, entendeu? Vem uma pessoa, um velhinho, uma velhinha, uma senhora, quem quer que seja. Boa tarde, senhor. Deus lhe acompanhe, viu? O senhor vai cumprir a sua tarefa. Você me conhece, mas nada. Pessoas, Fatinha, uma senhorinha, essa me marcou muito. Tem uma capelinha e normalmente a gente para na campainha para descansar um pouco também, sim, entendeu? Claro. E ali se faz uma oração, qualquer coisa. Lógico. E tem uma casinha próxima. Parou lá, a senhorinha veio, falou, moço, pois não. Minutinho que eu vou trazer para o senhor um bolo e um café, certo? Que eu acabei de passar. Isso não tem preço. Oh, Jesus. Então, essas coisas que você vê ali, Fatinha, é impressionante. Existem os lugares de apoio, que é uma barraca, alguma coisa, onde o pessoal vende, entendeu? Alguma coisa. E normalmente você para lá, come alguma coisa, né? Mas toda a barraca, ela te oferece café, bolo ou uma rosquinha. Aí você pergunta, quanto que é? Não é nada, o senhor que me deu a honra de parar aqui para comer meu pão e rosquinha, meu café. Muito eu que agradeço, senhor, muito obrigado. Então, Fatinha, isso leva... Dá para aprender. Foi aprendendo quanta coisa, entendeu? Que é tão belo e tão bom, tão importante, que a gente, entendeu, não visualiza no dia a dia. No dia a dia. Nossa, o dia a dia é uma coisa assim muito... consumismo, muito quanto é, como é, o que é. Tem um determinado lugar também que me chamou muita atenção. Você vai chegando e você começa a ouvir uma música e bater sino. Quando você chega próximo, vem umas 8 ou 10 pessoas, mulheres, crianças, homens, tudo te abraçar. Mas abraçar. Te abraça, entendeu? E te leva num galpão. Você não está exausto? Ele te abraça, te leva num galpão. Lá tem suco, bolacha, tudo. Você não paga nada, Fatinha. Você não paga nada. Eles não aceitam nada. Você até esquece da canseira, não é? Então, entendeu? São coisas, entendeu, que você está vendo. Um velhinho de 82 anos, de cor, mas canelinha, fininha, andando com chinelinho, desse chinelinho havaiano, tá? Polutou, por favor, pois não, posso rezar um minutinho, senhor? Fatinha. Oh, meu Deus. Então, você começa a analisar quem sou eu para receber isso. Meu Deus. João Lozano não é nada. Nada. Não é o João Lozano, né? A gente esquece disso. Não somos absolutamente nada. A pessoa, entendeu, naquela humildade, fala assim, posso te dar um abraço? Nossa. Então, essa passagem, Fatinha, fez, entendeu, modificar muito a minha vida também, entendeu? No sentido de que
A gente está passageiro aqui para aprender, certo? Somos. Retornar para nossa casa, porque Amém. eu acredito, eu sou espírita, acredito na Amém. reencarnação. Amém. Eu vim aqui para aprender isso e precisei levar 77 anos para aprender que essa humildade que Deus pede para nós. Ele não pede nada demais, ele só pede isso. Está ali de graça. Né? De graça. E se essa pessoa tem esse amor para mim, contém essa consideração comigo, e se eu puder ter isso para com o próximo, isso é Deus. Ah, não tem outra coisa. Isso é Deus. Deus só pede isso. Que bárbaro, que lindo. Ai, que lindo, João. É essa fase, entendeu, da minha vida, entendeu, que hoje eu sou muito ponderado, peço todos os dias para Deus, entendeu? Me dá humildade, caridade e tolerância. Tolerância. Aprender, entendeu? O que Chico Xavier falou, certo? Coloque água na boca. Na hora que você começa a discutir comigo, se eu pegar um gole de água e colocar na boca e vou ficar com ela ali, vai passar tudo o que eu quero te revidar. Extremamente, exatamente isso. Passou, acalmou, pronto, já não tem briga, não tem nada. O Neto, meu filho mais velho, ele está na fase, desenvolve muita coisa, está com uma responsabilidade muito grande, entendeu? Eu sei que eu joguei na mão dele assim, entendeu? E ele, graças a Deus, fez crescer, fez melhorar tudo e tal. Mas tem hora que ele explode, né? Eu já corro com água na boca. Que vontade de falar, vem cá, moleque, que é isso? Eu já corro com água na boca. Mas é Olha, isso, Fatinha. Cada episódio é uma bênção, está sendo uma bênção na minha vida, porque cada episódio me ensina uma coisa e deixa um rastro. E eu espero que para vocês também esteja sendo exatamente isso. Sabe? Que ouçam e tirem aqui de todas essas histórias, você tem história para contar? De todos esses ensinamentos, de todas essas histórias do passado, do presente, do futuro, dessas experiências que o João acaba de contar, são coisas, preciosidades na vida da gente. Coisas que a gente não pode esquecer, nunca, jamais serão esquecidas. Então, quando a gente convida, a gente chama, a gente pede, a gente avisa, venha. Aí quando você diz, mas eu não tenho história para contar. Eu achei que também não. Coisas lindas que eu só tenho que agradecer. Dizer, João, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero que você diga. Tem uma pessoa... Eu não tenho mania, Fatinha, eu me resguardo. Toda pessoa que me chega e pede dinheiro, eu não dou. Sim. Certo? Eu digo, você está com fome? Quer comer alguma coisa? Sim. Eu levo na pastelaria, ou dou um lanche e tal. Muitos anos que eu faço isso. Sim. E tem uma pessoa, que não vou citar nome, que chegou semana passada para mim. Eu já olhei e falei assim, você quer um salgadinho, né? Ele ficou meio assim. Como a loja ali é perto no japonês que a gente salgado, né? Já saí na frente, entrei e falei assim, escolhe o que você quer, tal. Ele olhou para mim e falou assim, sabe o que eu queria? O que pode pedir, o que você quiser. Não, eu queria te dar um abraço. Ai, João. Ai, João, me arrepia tudo, João. Todo sujo, maltrapilho, eu dava, vem cá, dei um abraço. Quando eu dei um abraço nele, entendeu? Eu fui mais gratificado do que ele. Ele não tem ninguém, certo? Ele queria só um abraço. Dizer, eu sou gente, estou aqui.
São fases, entendeu? Que a gente vai aprendendo, que a gente vai amadurecendo e reconhecendo. Queria, e até vou plagiar, entendeu? Um menino que eu amo, adoro, foi criado com meus filhos e teve aqui a semana passada com você, que é o Edson. E ele disse, entendeu? Né? Que ele queria ver acontecer antes. Ele está gratificado, está muito feliz, mas ele queria que isso ele tivesse visto antes. E eu queria também ter visto antes tudo isso. Não é? Mas estamos aí, Tá em entendeu? tempo. Está em tempo ainda da gente executar um pouquinho Estar daquilo que junto Deus com ele. espera da gente. Não é? Ai, você tem mais alguma coisa para falar? Porque aquela paulada que eu vou falar para você. Mas é bom, Fatinha, entendeu? Muito. A gente parar, entendeu? Às vezes. E essa minha caminhada que eu fiz, né? Por isso que eu estou dizendo que eu quero fazer outra vez, porque você tem uma carga de energias tão grande que você não imagina. São subidas intermináveis, entendeu? Chega no meio das... Muitas delas, entendeu? Eu parava, falava assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Putz, eu vou largar isso aqui, vou embora, o que é isso? Respirava, entendeu? Sozinho. Aí você, força, aí você vai. Quando chega lá em cima, entendeu? Você termina a subida, você fica revigorado, né? Mas daí na frente já vê outra. Né? Vamos lá, vamos. Isso fez com que eu olhasse para dentro de mim, certo? E visto quanto que eu, entendeu? Melhorei, mas eu tenho muito que melhorar ainda. É uma lapidação diária. É aquela situação do alcoólatra, né? Hoje é o primeiro dia, né? Então eu não vou beber hoje, é um dia de cada vez. Então nesse um dia de cada vez, entendeu? Eu estou fazendo o que o Juninho falou. Pegando minha folha, a minha caneta, certo? E ao invés de chorar, não. Obrigado. Muito obrigado. Agradecer, entendeu? E só olhar para coisas boas. Só para coisas boas. Só depende da gente. Não é? Só completando, antes de vir para cá, eu passou no TikTok. Um padre comentando, entendeu? Que se você pegar 2 vasilhas iguais, colocar um pouco de arroz em cada uma, colocar um dedinho de água, tampar e deixar lá. Você chega para um pote de arroz e fala, você é lindo, você é maravilhoso, que coisas belas, só fazer elogio, certo? E vai para outro pote, fala, desgraça, você está dando errado, né? Diz que daí 4 ou 5 dias você olha, entendeu? Os potes estão desiguais. Porque é a energia que você manda. Exatamente. Eu creio muito nisso. Eu acredito demais nisso. Então, e nós somos energia. Com certeza. Está... Quanto mais nós vibrarmos energia bem, positiva, mais positivo estar de bem com a vida, ser grato. A gratidão acho que a mola mestra é a gratidão pelo outro, mas acima de tudo por Deus, a gratidão a Deus, a gratidão ao outro, ao próximo. Isso está na minha boca diariamente. Eu costumo sempre dizer, sou muito grata a Deus, a tudo, a todos. Grata a você. E a gente, entendeu? Não necessita, às vezes, entendeu? De fazer doação, certo? Sim. Mas a pessoa pediu um abraço. Sim. Nossa. Você queria um abraço. Então vamos abraçar mais, nos amarmos mais, perdoar mais, sim, entendeu? Sim. Isso é bom. Perdoa e caminha, e vai. Não necessariamente que você tem que perdoar e ficar, então perdoa e caminha. E segue a vida e bora lá. Tá tudo certo, tá tudo bem. Agora essa da água, encher a boca d'água, sabe? Eu tenho que tomar. Mas tá tudo certo, tudo ótimo. João, você tirou preciosidades para mim, para você,
para todos nós. Você tem mais alguma coisa para contar? Tenho. Então conta. Te agradecer, tá? Você, entendeu? Talvez, sem querer, está deixando a gente tirar o que para fora, o que a gente às vezes tem vontade e não consegue. E aqui, entendeu? Passei alguma coisa. É tão bom. A minha vida não tem nada de anormal. As minhas histórias são histórias como todo mundo. Tem sim. Certo? E o importante, entendeu? É isso, entendeu? Essa amizade, esse amor, esse carinho, que é que a gente vai levar. Verdade. Com certeza. Com certeza. Muito, muito obrigada. Obrigado a você, Paty, pela oportunidade, Nossa, oportunidade. de conhecer um pouquinho do Joãozinho. Esse é o Joãozinho. Olha, e não posso falar, mas eu tive cada apelido que eu tenho raiva, certo? Até de João Bombinha me chamava, porque meu pai fez eu vender bomba uma vez. Bombinha. Bombinha, certo? Ele botou um negócio para vender fogos de São João e botou para tomar conta. Eu fiquei com o apelido de João Bombinha. Eu tinha ódio. Mas essa ele pulou e não contou. Porque para você não me chamar de João Bombinha. Mas você acha? Ai, vai ser uma preciosidade essa. Foi para encerrar essa. Foi. João Bombinha. Então tá bom. Então, eu deixo aqui agora. Mas antes de terminar, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, para curtir e compartilhar e dizer que você é muito importante para a gente, certo? Então curte, compartilha, porque eu tenho certeza que vocês gostaram desse nosso episódio do Entre Nós, certo? Entra lá, curte, que nós vamos estar aqui e nós temos histórias para contar. Aproveita que nós estamos aqui para contar histórias para você. E você? Tem histórias para contar? Bora lá. Valeu? Muito obrigada. Obrigada, João. Obrigado a você. Valeu. Nós vamos voltar. Gostou? Eu amei. Muito obrigada. Valeu.